Olá pessoal, tudo bem? Nossa aulinha hoje vai ser sobre urbanização, tá? Bom, primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: o que é o processo de urbanização? Então, urbanização ele é um conceito geográfico que representa o desenvolvimento das cidades. Nesse processo ocorre a construção de casas, de prédios, de rede de esgoto, de ruas, avenidas, escolas, hospitais, rede elétrica, shoppings e etc. Primeiramente, a gente precisa conhecer dois conceitos. Um é crescimento urbano e o outro é urbanização. Então, crescimento urbano seria o crescimento natural da população das cidades, acompanhando a média do país, sem contar com fatores externos. Tá? Então, um crescimento normal. Quando você tem um crescimento acentuado, anormal da população das cidades, passa a se chamar urbanização. Como é que foi a urbanização brasileira? Então vamos lá. A partir dos anos de 1940, nós tivemos no Brasil um processo acentuado de industrialização. Então você veja, né, o crescimento das cidades ele está associado ao desenvolvimento das indústrias, o aumento da concentração fundiária no campo, o aumento das máquinas no campo e as péssimas condições de vida também no campo. Isso fez com que muita gente que vivia no campo migrasse para a cidade. Então esse processo, ele foi recente, ele foi acelerado, teve forte concentração espacial, ou seja, as pessoas se concentraram num espaço pequeno. Nós tivemos a formação de grandes complexos urbanos, grandes cidades, e com pouco planejamento. Observem aqui 1940, tá? Então nós tínhamos aqui praticamente 60% da população vivendo na área rural, representado pelo roxo, tá? E uma pequena porção vivendo na área urbana. A partir de 1960, nós tivemos um processo pelo qual nós igualamos, tá, a quantidade de pessoas vivendo no campo com a quantidade de pessoas vivendo na cidade. E a partir de 1960, 1970, o que aconteceu com a população urbana representada por essa cor Bordeaux? Né? Nós tivemos o aumento da população urbana em quantidade e a redução da população rural. Tá? Hoje, atualmente, nós temos aí 85% da população brasileira vivendo nas cidades e apenas 15% vivendo no campo. Então esse gráfico aqui ele ilustra melhor para vocês. Então observe, em 1940, a população urbana representada pela linha vermelha era apenas de 25 a 30%, enquanto a população rural representada pelo azul é de 70 a 80%. E conforme os anos foram passando, vocês podem observar ali embaixo, a população rural foi diminuindo, tá? Observando a linha no gráfico azul, enquanto a população urbana, representando pela linha vermelha no gráfico, foi só crescendo, subindo, 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 tá? Beleza? Tudo bem? Vamos para frente então. Quais são as maiores cidades brasileiras? Então, segundo o censo do IBGE de 2010, São Paulo com 19 milhões de habitantes, Rio de Janeiro com 11 milhões, Belo Horizonte com 4, Porto Alegre com 3,9 milhões de habitantes, Brasília 3,7, Curitiba 3,1, né? E assim sucessivamente, tá bom? Então, no Brasil são mais ou menos 70 milhões de pessoas vivendo nas cidades, nas grandes metrópoles, tá bom? Nas capitais.
Essas características não permitem que as cidades possam absorver todo o contingente populacional, desencadeando sérios problemas de ordem ambientais, de infraestruturas, sociais, marginalizando grande parte da sociedade brasileira. Tá? Então, nós tivemos o aumento da população nas cidades, mas o desenvolvimento não acompanhou. Na atualidade, de cada 100 brasileiros, isso no ano 2000, aproximadamente 78 viviam nas cidades. Hoje, a cada 100, cerca de 85 vivem nas cidades. E aqui tem o gráfico com as regiões mais urbanizadas. Então, observe que o Centro-Oeste, nós temos aí deixa eu ver aqui, taxa média geométrica de crescimento anual da população no período. Então, o crescimento da população urbana é de 6,5, da população rural de 4,1, tá? Desculpe, de 1,0 e o total, né, de crescimento na região centro-oeste 4,1. Na região sul, o crescimento total foi 2,5. Na região sudeste 2,4, no nordeste 2, no norte 3,6 e no Brasil total 2,4. Tá bom? Crescimento da população, porém, né, na área urbana, observem que em todas as regiões o gráfico demonstra que a área urbana teve um crescimento maior. Beleza? Aqui mais um gráfico mostrando para a gente qual é a taxa de urbanização por região. Então, no Brasil, esse gráfico aqui é de 2001, tá? Era 81% da população urbana. Tá? Na região norte, cresceu de 59% de 1991 para 70% no ano 2000. Na região nordeste, cresceu de 60% para 69%. Na região sudeste, de 88% para 90%. Na região sul, de 74% para 80%. E na região centro-oeste, de 81% para 86%. Observem que, com exceção do norte e do nordeste, todos estão acima de 70%. Mais um gráfico, né, para vocês observarem, tá bom? Sobre o crescimento da população urbana no Brasil. Observem nesse mapa ao lado, grau de urbanização, significa até quantos por cento da população vive nas cidades. Observem que a maior parte da população vive na região litorânea do Brasil. Por quê? Porque a ocupação do Brasil começou por aqui, porque as indústrias se desenvolveram nessa região. Então, essa região do litoral brasileiro concentra a maior parte da população e das maiores cidades. Beleza? Vamos para frente. Então, a população por região, né, na região sudeste aqui, observem que a população urbana, representada pelo azul, é muito maior que a rural, tá? E assim todas as regiões. Né? Então, aqui nós temos o gráfico, aqui ao lado nós temos a tabela que representa o gráfico. Beleza? Depois vocês podem dar uma analisada, mas vai de encontro com tudo que nós estamos falando. Bom, quais são as características da rede urbana em cada região? Então, na região sudeste, as características são as seguintes. É a mais importante do país porque possui as maiores e principais cidades. Bem mais articulada, integrada por rodovias, aeroportos, portos, ferrovias e infovias, que são vias de informação, tá? Na região sul é a segunda do Brasil, possui duas metrópoles nacionais, que são Porto Alegre e Curitiba, e boa infraestrutura de transporte e comunicação. Nordeste é a terceira mais importante, a área litorânea, chamada de Zona da Mata, que vocês vão ver no terceiro bimestre, concentra as principais cidades, incluindo Salvador, Recife, Fortaleza. Concentra portos, indústrias, rodovias e aeroportos. Na região norte e centro-oeste são bem desarticuladas, com poucas cidades importantes, pequena malha rodoviária e baixa densidade urbana e industrial, muito por conta de estar muito no interior do país, a presença da floresta amazônica, tá? Então tudo isso faz com que ela se torne mais distante dos grandes centros urbanos. Beleza? Vamos lá, para frente. Um problema que a gente observa nas nossas cidades, né, agora falando dos problemas, é a segregação espacial, ou seja, né, a grande disparidade
de acesso à infraestrutura por parte das pessoas que vivem na cidade. Então, muita gente não tem acesso à infraestrutura básica, enquanto uma outra parcela já tem. E isso por conta, por exemplo, se você pegar uma cidade, a região central ela tem melhor infraestrutura do que as periferias. Então, quem mora na periferia tende a ter, né, um acesso à infraestrutura mais difícil. Alguns números sobre a miséria no país, tá? Então, relação de indigente, eu não vou entrar nisso, eu coloquei aqui só para vocês observarem. E vamos falar um pouquinho sobre os problemas urbanos. Nós temos, por conta desse acentuado desenvolvimento das cidades, acelerado desenvolvimento das cidades que nós vimos lá, né, nós não tivemos tempo para nos planejar. Então, a população, a grande concentração de pessoas nos centros urbanos brasileiros causam grandes impactos sobre a cidade. Um deles é em relação à poluição atmosférica, à poluição sonora, à poluição das águas, à poluição do solo por resíduos sólidos, então o destino do lixo. Problemas sociais, né, como favelização, que tem na apostila de vocês, como essa segregação espacial, a falta de infraestrutura, o acesso à infraestrutura, né, e a escassez de área verde, porque precisava-se desmatar para ocupar as áreas, e como em 1940, 1950 não existiam leis ambientais para controlar essa ocupação, né, muitas áreas verdes foram desmatadas. E a outra questão é o perigo de epidemias, tá? Por conta da retirada das áreas verdes, por conta dessa falta de infraestrutura de saneamento básico, por descuido com o lixo. Então você veja, hoje você tem o acúmulo de água, né, que não é absorvida pela natureza, pelo solo, pelas plantas. O acúmulo de água nas construções, no lixo, faz com que nós tenhamos aí a proliferação de insetos que provocam, que são hospedeiros de doenças aí. Bom, as cidades mais poluídas do mundo: Cidade do México, no México, Pequim na China, Cairo no Egito, Jacarta na Indonésia, Los Angeles nos Estados Unidos e depois vem São Paulo no Brasil, Moscou na Rússia. São as cidades mais poluídas no mundo. Uma chargezinha para vocês, né, relacionada a problemas urbanos. Então, o tempo médio para se achar um novo emprego é de 20 semanas. Então, o desemprego é um problema nas áreas urbanas, né? E aí tem a mulher, levanta e vai procurar emprego. Aí o homem falando, calma que ainda faltam 2 semanas, né? Então, só para ilustrar, né, essa questão do desemprego nas grandes áreas urbanas. Então nós temos os problemas de trânsito, engarrafamento, isso gera fumaça, gera ruído, interfere na qualidade de vida das pessoas. Nós temos aí o problema da segurança, que a gente precisa muitas vezes nos trancar em casa, atrás de grades, atrás de caco de vidro e de pontas de metal, né, e até de cerca elétrica, né? Então, na verdade, a gente está enjaulado dentro da nossa casa e por conta disso eu coloquei uma charge relacionando a isso, né? 160 milhões de pessoas trancafiadas em suas casas sem poder sair por conta da violência, que aumentou principalmente nas grandes cidades. E aí, né, também relacionado à violência, um outro dado sobre sequestro. Então, em São Paulo, o secretário quer baixar sequestro a 10 sequestros ao ano. E aí, uma charge colocando ali, né, as pessoas, os criminosos ali, pegando senha, né, para poderem sequestrar, né, no caso, né. Outro problema é o problema das enchentes. Então, você sofre com enchentes hoje por conta da urbanização. A gente retira as áreas verdes, essas áreas verdes ajudam a absorver a água, né? E quando você tem só
o cimento, só o calçamento, né? Essa água não é absorvida pelo solo e ela fica acumulada na superfície. E aí nós temos um outro dado, né, mostrando ali para gente que cerca de 80% da população inverteu a sua área de vivência, né, do campo para as áreas urbanas. Então, quais são os motivos que levaram o Brasil, então, só revisando, a crescer a sua área urbana? Foi a crise do café em 1929, que fez com que as pessoas saíssem do campo e fossem para a cidade. Esse processo se chamou êxodo rural. A industrialização após a Segunda Guerra Mundial. Então, a partir disso, as cidades passam a ser atrativas, a ilusão de uma vida melhor, de emprego, de escola, de hospital, mas aí quando elas chegavam na cidade, elas viam que a cidade não conseguia absorver essa quantidade de pessoas. Falta de apoio de infraestrutura no campo para os pequenos produtores fizeram com que os grandes comprassem as terras deles e eles tivessem que migrar para as cidades. E a expansão das máquinas no campo que fizeram com que as pessoas ficassem desempregadas no campo. E aí, né, o seu trabalho foi substituído pela máquina e essas pessoas tiveram que migrar para as cidades. Ampliação da estrutura latifundiária, então os grandes latifundiários aumentaram suas terras, né, necessitando por reforma agrária, que vocês viram já na aula passada sobre agricultura. E as consequências foram a macrocefalia urbana, ou seja, o crescimento das cidades, o inchaço das cidades, né? O intenso processo de favelização, a falta de infraestrutura social e também, né, a falta de emprego para as pessoas. Outro processo que a gente precisa destacar é o processo de conurbação. Então, vocês vejam, quando as cidades elas se unem, né, elas unem seu aspecto físico. Observe ali que tem várias cidades: São Caetano do Sul, Diadema, São Bernardo do Campo, Santo André, Ribeirão Pires, São Paulo, Taboão da Serra, e todas essas cidades unidas, né, a gente não consegue definir qual é o limite de uma e de outra. Então, quando elas se unem, quando elas não têm mais para onde crescer, o nome desse processo passa a ser conurbação. Então, observe ali, agora uma foto mais distante daquela região toda que a gente estava vendo na imagem anterior. E aí nós tivemos, né, um processo de aproximação das cidades, quando você tem duas metrópoles, ou seja, duas cidades que são referências, e essas metrópoles nacionais elas se unem e formam o que a gente chama de megalópole. Então, no Brasil, nós temos uma megalópole chamada megalópole São Paulo e Rio. Elas não estão encostadas fisicamente, mas elas estão muito interligadas por um sistema de transporte e de comunicação. Então, observe aqui uma foto noturna, então, de São Paulo e Rio. Observe que existe uma ligação entre elas aqui, né? Uma linha que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Bom, e para a gente concluir essa primeira parte sobre urbanização, vamos refletir sobre a urbanização em nosso dia a dia. A urbanização traz diversas formas de construção do nosso espaço e cada um de nós está construindo e, ao mesmo tempo, sendo produto dessa construção, o que deve ser cada vez melhor. E você? O que você anda construindo na cidade? Um ambiente de convívio, um ambiente onde você planeja, um ambiente de limpeza, ou você continua fazendo como as gerações passadas que não conseguem pensar no planejamento, não conseguem pensar no futuro da cidade? Pensem sobre isso, tá bom? E agora a gente vai ver quais serão as nossas atividades para essa semana. Então, as atividades para essa semana serão as páginas 24, 26 e 28, tá bom?
vocês vão responder as perguntas que estão ali aparecendo para vocês nessas páginas. Beleza? Um abraço, obrigado e até mais.